Olá, meus caros amigos, bem-vindos a bordo de mais um programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Primeiramente, como sempre faço, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quem estiver assistindo aqui no YouTube pode também assistir cortes nas nossas mídias sociais, Instagram, TikTok, Facebook, todos @RFN Sem Limites. Falo aqui do estúdio RFN Audiovisual na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Peço a você que ainda não é inscrito para que inscreva-se. Temos mais de 330 mil inscritos. Sou imensamente grato a cada um de vocês. Compartilhe essa entrevista com o maior número de pessoas possíveis. Curta, é fundamental para o engajamento do canal, para que mais e mais pessoas possam assistir e ganhar conhecimento com o conteúdo que proporcionamos. Agradeço aos nossos queridos apoiadores, Porcelaneca, canecas personalizadas, Luhem Acessórios, anéis, pulseiras e colares, e o meu querido dentista e amigo Dr. Victor Guimarães. É verdade, mudou minha mobília aqui, ficou uma maravilha. Tem que agradecer ele eternamente. E você que está assistindo pode acessar também o @ dele, que mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre o trabalho de cada um dos nossos apoiadores. Comente livremente, lembrando que respeito acima de tudo. Liberdade de expressão não é sinônimo de insultos e nada é gratuito. Ou seja, lembre-se que do outro lado alguém sempre lê o seu comentário. Portanto, lembre-se disso. Muito obrigado ao meu querido convidado Sérgio Pereira Couto. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por convidar. A gente tem uns papos muito bons aqui, que eu já saquei, que você é um cara que gosta de polêmica, gosta de coisa boa pra falar. Eu vou começar abordando, você é escritor, especialista em esoterismo. Esoterismo, história oculta e sociedades secretas. E sociedades secretas. E isso é uma coisa de curiosidade geral, porque tudo que é secreto, todo mundo quer mais e mais saber. A gente vive num mundo onde é Vaticano, como chamam os maçons, uma série de coisas aí. Sim. Que eu imagino que você manja e estudou muito. Sim. Então vamos lá. Vamos começar pelo Vaticano, tá? Porque o novo Papa acabou de ser escolhido. Havia conversas com o Papa anterior de que seriam revelados vários livros e etc. que estão ali escondidos no Vaticano, e esse Papa já parece que veio falando que não. Me conta tudo o que você sabe, por favor. Bom, para início de conversa, eu tive acesso alguns anos atrás, exclusivo, ao famoso arquivo secreto do Vaticano. Tá? Eu tive contatos com alguns historiadores que me serviram de cartas de referência, historiadores ligados a grandes universidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, que me ajudaram a chegar lá. Então eu tive acesso por quase 4 dias, numa sala extremamente privada, e que havia várias câmeras e vários dispositivos de segurança para isso. Isso aqui no Brasil não, lá no Vaticano? Não, lá no Vaticano. Ah, tá. Lá no Vaticano mesmo. Diretamente na sede dos arquivos. Então você toma um susto quando você entra e fala, mas por que tudo isso? Uhum. Né? E depois quando você vê o conteúdo que eles vão liberando aos poucos para você ver, para você ter acesso, é que você começa a entender o porquê. Para início de conversa, o secreto mesmo, o termo secreto, não é aquela coisa de estou escondendo de todo mundo. O secreto, na verdade, vem de secretário. Entendeu? Então, na verdade, são os arquivos que o secretário do Papa vai recolhendo e vai colocando aos poucos junto com enormes e vastos documentos secretos. Esses documentos históricos são vários, vão desde a época de Henrique VIII pedindo permissão para o seu primeiro divórcio, tá? Até as coisas mais recentes, por exemplo, Pio XII, o Papa que é chamado de um Papa do nazismo. Tá? Então, na verdade, tem várias coisas, inclusive algumas anotações à mão sobre a famosa profecia de São Malaquias, que diz que esse Papa agora seria o último.
O último, ou seja, a igreja, o Vaticano ia acabar? Ah, é? Porém, há aquela coisa de que você precisa, por ser um documento histórico e sigiloso, você precisa ter muito cuidado. Primeiro, é uma coisa extremamente antiga. Se você tocar sem uma luva, alguma coisa, aquilo pode simplesmente desintegrar na tua mão. Meu Tão Deus. velho que é. Entendeu? Então você tem que ter um cuidado muito grande com aquilo. Então não é qualquer um que você pode entrar, Claro. não é qualquer um que pode folhear, Claro. não é qualquer um que pode bater foto, nem nada do gênero. Entendeu? Segundo, que estão em línguas mortas. Muitos dos arquivos estão, por exemplo, em latim. Então, se você não tiver pelo menos acesso à língua, você não vai entender bolhufas do que está escrito por lá. Sim. E aí você vai traduzir, como eu passei algumas tardes tentando traduzir o máximo que eu pude desses escritos para poder levar mais para frente. Uhum. Então é assim, existe sim uma possibilidade de que o Papa atual seja o último. Mas eu particularmente acredito que não seja o último, porque vai cair um meteoro do espaço e vai destruir o Vaticano, por exemplo. Eu acredito que foi até onde eles conseguiram enxergar, até onde se sustentou. De lá pra frente também você não vai fazer, sei lá, você tá no século XII, você não vai fazer projeções até o século 42. Uhum, claro. Entendeu? E daí pra frente que você vai descobrindo mais e mais e mais e mais de coisas que estão lá colocadas e que não estão bem divulgadas, porque hoje em dia você não tem mais tanto interesse para isso. Mas o que você sabe é que, sim, os papas têm uma série de, como é que eu vou dizer, umas atas, né, de seus trabalhos. Uhum. Essas atas estão todas colocadas nos arquivos, e os arquivos só são abertos para o público depois de um determinado período de tempo. Parece que agora eles estão abrindo os arquivos de Pio XII. Quer dizer, o Papa que praticamente atuou na Segunda Guerra, você só está tendo acesso aos arquivos deles hoje. Os arquivos mais recentes ainda estão fechados e ficarão fechados por algum tempo. Também para proteger uma série de transações que o Vaticano faz. Uhum. Tá? Que nem todas essas transações são negras, sigilosas, ou escambau, como o povo gosta também de falar. Tá? Pelo contrário, são muito chatas. Inclusive, pessoas com quem eu conversei me falavam, por exemplo, que eles tinham um acesso restrito a todos, a lista completa de investimentos mundiais que o Vaticano faz. E a gente sabe que o Vaticano tem mesmo isso, tem propriedades em quase todos os países do mundo. Sim. Então, por que eles querem manter esse segredo? Muito provavelmente para não criar tanto essa polêmica pública, né? O que eu vejo dos grandes segredos, né, que as pessoas muito comentam e querem saber, são esses que impactam a sociedade como massa, né? Sim. Porque, obviamente, existem segredos ali, igual os segredos de justiça, ou segredo de banco, o segredo... Que aí é pra aquela galera que tá tão intocável, né? Exato. Mas o que isso representa, esses segredos, ou o surgimento desses segredos, a revelação desses segredos, para mudar a nossa sociedade? Eu acho que isso é onde mais e mais as pessoas falam, não, preciso saber, ou seja... Vai acabar o mundo? Alguém sabe? Tem alguma coisa que tá... Vai vir uma... Tem alguém por aí que é do mal mesmo, que vai fazer alguma coisa? Alguém sabe de alguma ordem mundial específica que... Pô, o Código da Vinci, do Tom Hanks, é uma ficção total aquilo. Então, só que se torna pelo cinema... Meu Deus, é isso. Até que ponto, então, com seu conhecimento, você desmistifica e até me passa mais informações sobre tudo isso? Eu sou meio suspeito de falar porque, assim, eu não gosto de Dan Brown, eu abomino Dan Brown, eu acho que ele fez uma bagunça desgraçada com todas essas informações históricas que ele colocou nos supostos livros deles. Tanto é que ele acabou desistindo, ele começou a lançar outras coisas que não mexiam mais com sociedades secretas. Tá. Né? A partir do Símbolo Perdido, se não me falha a memória, ele parou de mexer com sociedades secretas e começou a mexer com apocalipse, químico, extraterrestre, o escambau, ele foi mais para a teoria das conspirações. Né? E o que a gente sabe, por exemplo, assim,
Código da Vinci é uma big farsa. Em todo sentido. Todo sentido. Nada ali vale. Não, nada ali vale. Tá? O Priorado de Sião, na verdade, foi criado por um... Como é que eu vou dizer? Por uma pessoa, tá? Que tinha a pretensão de querer restaurar a monarquia na França. E para isso eles precisavam ter uma legitimidade. Não adiantava simplesmente você chegar e dizer que era filho de uma família tradicional, por exemplo. Ele queria ter uma coisa mais universalmente aceita para poder se tornar herdeiro de direito. Uhum. E aí veio a pancada que se fala do Priorado de Sião. Ele foi criado para gerar um mito de que a família dele era descendente de Jesus e Maria Madalena. Uhum. E aí começa toda a bagunça. Misturou isso com histórias de padres no sul da França que escondiam fortunas incríveis em ruínas de igrejas góticas. Misturou isso com a cruzada albigense dos cátaros. Misturou isso com um monte de coisa. Virou o que virou. Tá? Aí vieram mais 3 pesquisadores britânicos que chegam e dizem que descobriram a famosa linhagem de Jesus Cristo. Tá? Só que, segundo pesquisadores com quem eu conversei, e que eu acho que são bem mais confiáveis, vamos colocar assim, mesmo essa linhagem foi falsificada. Foi criada, por exemplo? Foi criada para dar um background em cima da farsa do Priorado de Sião. Certo. Então, o que aconteceu? Aquilo virou uma bola de neve terrível. Irreversível. Começou-se essa papagaiada de filhos de Jesus com Maria Madalena. Some-se a isso o fato de que o público é seco até hoje. Por qualquer prova de que Jesus tenha realmente existido, tenha sido uma coisa admitida pela ciência, né? E que Jesus Cristo realmente agia como um ser humano comum. Uhum. Virou essa coisa toda. Então é assim, não é que eu seja o típico religioso ortodoxo nem nada do gênero. O que eu faço é fazer a pesquisa pelo ponto de vista histórico. Por que histórico? Porque você não tem como comprovar lendas sem um pé na realidade. Não adianta. Entendeu? E pelo ponto de vista histórico, o Priorado de Sião foi uma pique de uma farsa. Entendeu? Some-se a isso também o fato de que outras sociedades secretas gostaram da brincadeira e resolveram acrescentar suas próprias versões. Certo. Nós temos hoje os Illuminati, que adoram chegar e falar que, sim, eles estão infiltrados em tudo. Pois é, isso também é outra coisa, né? Qual é a força real dos Illuminatis? Illuminati. Os Illuminati simplesmente têm o poder de, vamos botar assim, não é nada mais do que gente com dinheiro. Entendeu? Eles não têm um poder maior de, eu mando das finanças de não sei quantos países. Eles não têm o direito de... Tem força política. Eles têm força política porque é uma coisa mais comum, como tem maçom, por exemplo, que está infiltrado em meio político. Uhum. Não é nada mais do que isso. Não é nada excepcional, por exemplo. Entendeu? Illuminati gosta de se apropriar também de outros mitos, mas eles vão se apropriar de mitos como Cavaleiros Templários, Cavaleiros Teutônicos, Cavaleiros de Malta e outros cavaleiros que o valham.
entendeu? Para dizer que eles estão imiscuídos em vários lugares. O que acontece com os Illuminati é que acabaram sendo misturados com coisas de teoria da conspiração, e a teoria da conspiração trouxe o fator extraterrestre, né? E aí vem com aquela coisa de o governo dos reptilianos, por exemplo. E aí tem gente que sai por aí dizendo que foi abduzida por extraterrestre e os discos voadores eram eram patrocinados pelos Illuminati. E aí dá a bagunça toda e dá no que dá. E sem fundamento concreto. Concreto. O que a gente tá vendo aqui é simplesmente uma coisa que a gente tá muito acostumado. Quem conta um conto aumenta um ponto. E ainda mais com hoje em dia, com a globalização da informação. O fato das sociedades serem secretas até certo ponto, porque se fossem realmente secretas, você não sabia nem que elas existiriam. Claro. Tá? Então, tanto é que a gente brinca dizendo que eles não são secretas, elas são discretas. Porque todo mundo sabe que existe, mas eles ficam na deles. Ou pelo menos fingem que estão na deles. Entendeu? O fato dessas sociedades secretas não ficarem por aí falando o que eles fazem, para o que eles fazem, todas as coisas que levam eles a ter esse tipo de iniciativa, é que causa esse fascínio com o público. A partir do momento que... É como nos arquivos secretos do Vaticano. A partir do momento que você entra lá e vê que, na verdade, você está lidando com coisas tão frágeis que podem se desintegrar ao toque, você começa a entender porque eles são tão rígidos, claro, no controle da coisa. Porque, realmente, você pegar a carta de Henrique VIII na mão e ler, você fica fascinado. Mas se você for para Paris, por exemplo, e entrar no Louvre e querer tocar a Mona Lisa, você não vai conseguir. Por quê? Porque ela é uma obra-prima e ela está protegida. Você não pode pegar nada. Falando isso, é verdade que no Louvre e em vários outros lugares importantes, não são as obras de arte não são as verdadeiras? Depende da obra de arte. Dizem que as verdadeiras estão ou no mercado negro ou escondidas e ali são réplicas só para o público ver. Não, depende muito da obra de arte, tá? Algumas obras de arte são muito antigas e eles ficam com medo realmente que aconteça alguma coisa com elas e substituem por réplicas, porque sempre tem o caso de alguém que vai lá visitá-las. Pichar, jogar coisa. Bom, teve o caso recente de pessoas, acho que 2 manifestantes de coisas ecológicas que jogaram sopa na Mona Lisa. Entendeu? Se ela não tivesse atrás do escudo que ela tá, já tinha sido danificada. E lembrem-se que Mona Lisa já foi assaltada, já foi levada do Louvre. No começo do século XX, inclusive. Eles roubaram a Mona Lisa, levaram a Mona Lisa, passou uma pá de tempo com aquele lugar do quadro simplesmente vazio para o público ver. O público ia lá para ver apenas a moldura. Vazio, ver que levaram. Não tinha nada, até que finalmente conseguiram localizar a Mona Lisa no esconderijo de um contrabandista de arte. E trouxeram-na de volta. Só que a partir daí ela passou a ficar no escudo. Graças a Deus ela está no escudo, porque realmente, se aquilo for danificado, é como o mural da Santa Ceia. Sim. Entendeu? Se aquilo foi... O monastério onde está o mural, por exemplo, foi atingido por bombas durante a Segunda Guerra Mundial. E aquilo quase foi daqui para melhor. E por um milagre apenas, a bendita da parede não foi afetada. Incrível isso, né? Só que aí fizeram o favor de abrir uma porta embaixo da pintura. Meu Deus. Entendeu? Uma porta que leva pra cozinha. Ainda por cima, porque uma porta qualquer, né? Porque é uma porta que leva pra cozinha, porque na verdade aquilo é um refeitório. Entendeu? Por isso que tá a última ceia. Então todo mundo, até hoje, quando você tira a foto, você só vê o mural e embaixo uma portinha. A parte do umbral da porta. Que doideira. Fala, cara, é absurdo isso. Voltando um pouco às questões do Vaticano, que você citou, que você esteve lá, viu?
como é que... Vamos lá, alguns pontos que eu tenho curiosidade. Essa questão da escolha do Papa, eu sempre tive dificuldade. Claro, o que a gente ouve e lê, o básico. Mas como realmente são escolhidos os papas? O que realmente os papas ficam incumbidos de fazer? E até que ponto os próprios têm mesmo voz ou são simplesmente uma imagem colocada? Até onde eu saiba, uma vez eu conversei com vários pesquisadores de Vaticano, inclusive cheguei a conversar com 3 deles lá mesmo, né, para justamente perguntar essa coisa, os detalhes do conclave. Exato. Entendeu? O que acontece é assim, eles simplesmente fazem uma espécie de votação mesmo interna, onde eles concordam, como qualquer sindicato, como qualquer grupo fechado vai concorrer entre eles. A única coisa que vai fazer com que eles se diferenciem um pouco é que eles querem um candidato que seja, não precisa aceitar todas as ideias, mas que seja pelo menos flexível a ponto de ouvir. Porque se ele se mostrar intransigente, não gosta daquele tipo de pensamento, não vai com a cara das pessoas que pensam daquele jeito, com todos os padres que representam aquilo, fica impossível de... Impossível, eles não vão pra frente, de jeito algum. E sobre os livros que dizem que muitos foram destruídos pela igreja por conta, ou escondidos, por conta justamente de manipular, esconder da sociedade verdades que não interessariam para a religião católica. Aí fica mais complicado, porque assim, eu já conversei com pessoas que me garantiram de pé junto, tá? Mão no peito e a outra sobre o altar da Basílica de São Pedro, tá? De que sim, tem coisa escondida lá. E esse suposto cofre, onde esses supostos volumes estão, são, como é que eu vou dizer, cuidados rigorosamente pela equipe dos arquivos secretos, e que na verdade seriam tomos confiscados pela Inquisição desde os primeiros tempos até os tempos mais modernos. Porque antigamente eles confiscavam esses ditos livros heréticos, né? Porque tudo para eles que ia contra a doutrina era herético. Não importa se era divino ou não, se era contra a doutrina era herético. E simplesmente queimavam, para que não houvesse mais nenhum resquício deles. Alguns, entretanto, dentro do Vaticano, defendiam a tese de que, mesmo que aquilo fosse contra a doutrina, deveria ser conservado para conhecimento. Claro. O problema é que, a velha história, controle e poder, né? Não, nem todo mundo está preparado para ter acesso para aquilo. Então, e é isso que eu ia te perguntar. O que poderia mudar na nossa sociedade? Qual saber poderia mudar na nossa sociedade? Tamanho informação. O que pode vir de lá que vai falar assim, caramba, agora já era, mudou? Uma das teorias que eles falam que tem nesses livros seria alguma coisa parecida com o que era pregada pelos cátaros. Tá? Por que os cátaros são tão falados até hoje? Cátaros? Os cátaros ou albigenses. Tá? Os cátaros eram uma seita que prosperou no sul da França, século XII, me parece. Se estiver errado, me perdoem, mas acho que é século XII, século XIII. Em que eles pregavam basicamente a doutrina da dualidade. E o que vem a ser isso? Eles diziam que Deus, agora o bicho pega, né?
havia sempre aquela diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Todo mundo que vai estudar a Bíblia esbarra com isso, né? O Deus do Antigo Testamento é severo, praticamente impiedoso. É. Não adianta você pedir pra ele perdão. Se você pisou na bola com ele, ele vai lá e te castiga. Já o Deus do Novo Testamento é bem mais misericordioso. Certo. Então tem esse contraste entre os dois. Então o que os cátaros faziam? Olha, a partir de agora nós temos um mundo. O mundo foi criado por um ser superior. Ou um ser... Não vamos usar a palavra superior, porque de repente eles podem achar que é blasfemo, mas tudo bem. Por um ser sobrenatural. Vamos colocar assim. Mas o que na verdade existe, não existe existem dois deuses. Um bom, um mau. O bom faz toda a criação rodar pelo ponto de vista espiritual. Então tudo que é bom é puro porque é espiritual. E o Deus mau é aquele que criou o mundo físico. Então o Deus, esse suposto Deus mau fez, ele criou o mundo físico, atraiu as almas e prendeu-as em corpos físicos. E é por isso que o corpo físico é sujeito a tantos vícios. Que interessante essa ótica. O problema é que é uma ótica que atraiu a ira da igreja. E foi quando o Papa determinou a primeira e única cruzada contra cristãos, que foi a Cruzada Albigense, onde eles simplesmente rodaram todas as cidades do sul da França, pegando todos os cátaros e queimando-os. Inclusive num episódio que aconteceu em Belzec, acho que em Belzec, cidade de Belzec, os representantes da igreja simplesmente invadiram uma igreja local onde estavam todos lá juntos. Aldeões, cátaros, todos juntos. Estavam cercados. Eles resolveram invadir a igreja. Os soldados confusos simplesmente perguntaram: como é que nós vamos reconhecer quem é quem, né? Quem é quem nessa história? E o representante da igreja respondeu, e está registrado até hoje, tá? Matem todos, Deus vai reconhecer os seus. E por isso os cátaros são considerados mártires no sul da França. Entendi, nossa. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? No dia a dia, pelo menos, as pessoas vão ouvindo só aquela pregação em diferentes religiões que seja. Mas eu achei muito interessante isso que você colocou. Não tinha pensado por essa ótica com relação a ser o corpo físico e almas, atraiu as almas e prendeu nesses corpos que tem. Muito bom isso. E isso vai explicar outros episódios também. Por exemplo, e curiosamente todos aconteceram na França. Algum motivo? Vai ver que vai ter mais almas puras na França do que você imagina, entendeu? Mas, por exemplo, o episódio de Joana d'Arc. Pode contar, pode me... Entendeu? Se você leva em consideração uma donzela que ataca invasores em nome de Deus e vai inspirá-los, e todos eles perguntam por que necessariamente ela tem esse poder todo, já que era uma época em que as mulheres não tinham esse poder todo. Eles já diziam, por exemplo, que ela estaria inspirada pelo Deus bom pelo Deus bom cátaro. E por isso teria liderado eles. Então, na verdade, ela seria uma Messias. Quem sabe até se for voltar então, filha de Madalena. Já falaram, inclusive. Levantaram essa hipótese de que ela seria filha de Madalena. Filha ou não. Numa das igrejas também do sul da França, existe uma
uma procissão anual. Não pode ser filha, né? Mas na linha, né? Sim. Existe uma procissão anual. Você até toma um susto porque eles levam o cadáver de um santo num trono, percorrem todas as ruas e as fotos que eu vi disso são horríveis, né? Perturbadoras, mas o cadáver. Porque o cadáver, inclusive o rosto já tá como ossada mesmo. Meu Deus. Já tá como certo. como Decomposição ser, já. Decomposição. E você pensa, que cargas d'água é isso? E eles acreditam piamente que aquele é o cadáver de Maria Madalena. José de Arimateia teria fugido com o Santo Graal para o sul da França. E de lá, ido para a Inglaterra. Nossa. Agora, mudando um pouquinho o foco, a gente está vivendo uma triste realidade do mundo, que a gente, na verdade, convive com isso há muitos anos. E tem ainda ligação com toda essa história, né? A tal da Terra Prometida. É guerra o tempo todo. Eu queria que você, com todo o seu conhecimento de tudo que já foi lá, tudo que aconteceu lá, e o que acontece ali que é tão disputado de tal maneira? O que de secreto que você tem informações pode me dizer de, olha, é por isso que queriam, por exemplo, por isso que Hitler quis dizimar os judeus, vai ver por conta de alguma coisa que ele sabia e, enfim, porque a justificativa de raça né, romana, mas ser soberanos, então, assim, elabora um pouco sobre isso, por gentileza. O problema é você tentar resumir uma coisa super complexa em apenas alguns parágrafos. Não, fica à vontade, pode contar. Vamos tentar fazer o máximo possível para tentar esclarecer isso, tá? Tá. Nazistas. Realmente todo mundo fica embasbacado até hoje como um homem conseguiu seduzir tantas pessoas. Sim. E o que é pior, ele seduziu as pessoas utilizando as coisas mais vis que o ser humano tem. Ele apelou muito para essa força negra do ser humano. Por que ele fez isso? Porque o conceito do arianismo, da pureza das raças, na verdade, não vem só dos dias de hoje. Já vem desde a Babilônia, já vem desde os gregos. Todas as civilizações sempre tiveram essa coisa de nós somos superiores aos outros, tanto é que eles escravizavam. Então, a escravidão de negros, por exemplo, não é uma exclusividade. A escravidão em si já tinha vários aspectos, tá? E muito disso foi motivado por esse sentimento inerente do ser humano de que há uma raça superior, é uma raça mitológica que é perfeita e que hoje não é mais porque houve miscigenação. E aí vem todo aquele conceito de que o arianismo se perdeu porque misturou com os judeus. E aí eles decaíram, porque os judeus, na verdade, não têm uma boa índole. E tudo isso porque os judeus simplesmente recusaram reconhecer Cristo como Messias. Tanto é que eles esperam o Messias até hoje. Uhum. Então, até hoje eles escrevem sobre, e eu já escrevi inclusive sobre isso também, o suposto lado oculto do nazismo. Tá? Que vai desde o estabelecimento dos cavaleiros teutônicos até a adoração do chamado Sol Negro. Tá? Que era um símbolo utilizado em vários castelos medievais, inclusive dentro da Alemanha. Então, aí, o que acontece? Hitler foi simplesmente um cara indicado no momento indicado, para não dizer que era o cara certo no lugar certo, porque isso fica meio redundante.
né? E também, imagina falar que Hitler era o cara certo em algum momento, a gente tá Isso ferrado, não existe. Entendeu? Então vamos colocar, ele foi o cara indicado no momento indicado. Ele reconheceu a fraqueza que tomava conta do povo por um momento de frustração por ter perdido a Primeira Guerra Mundial e ter sido submetida a um monte de controles, principalmente econômicos, etc. Você tá, desculpa falar, mas você tá pra baixo, para não dizer que você tá na merda, tá? Sim. Você vai se apegar a esse tipo de coisa. Não adianta. Sim, é um cara que põe pra frente e fala, a gente sou mais eu, vamos em frente e vamos dominar o mundo, cara né? Simplesmente de volta. soube o discurso, né? O discurso, exatamente. Entendeu? Infelizmente, deu no que deu. Né? Então, daí a gente já começa a entender um pouco a quantas anda o sentimento humano desde então. Até hoje, o que motiva a humanidade a querer sempre pegar outras coisas, a se colocar sobre outros povos, etc., é a vontade de dizer que você é melhor que eles. Por quê? Porque de uma maneira ou de outra sempre tem um povo olhando para você e dizendo que você é menos do que eles. Isso é quase inerente do ser humano. E ninguém é imune a isso é fato. E todos os conflitos que você vê hoje estão especificamente ligados a isso. Apesar de estudantes da Bíblia informarem que isso, na verdade, está sendo influenciado pelo chamado inconsciente coletivo. Porque todas as peças estão no tabuleiro caminhando para o famoso conflito de Armagedon, previsto no Apocalipse. E eles falam que, inclusive, que Gog e Magog, né, que são os lugares onde o conflito aconteceria, seriam hoje em dia justamente o Irã e o Iraque. Caramba. Agora, junte 2 mais 2 e veja se você acredita ou se você não acredita. Você acha que tem risco de estourar uma terceira guerra mundial? Guerras mundiais sempre têm risco de estourar a partir do momento em que humanos continuarem perseguindo humanos. Não importa o que seja. Então, o risco sempre tem. O que vai variar é o motivo que te leva a ter esse conflito. Porque você teve os 2 conflitos mundiais que foram motivados principalmente por quê? Por uma nação, pela Alemanha. Será que a Alemanha realmente vai voltar a provocar um terceiro conflito? Será que, na verdade, como alguns já falaram, Vladimir Putin, na verdade, é a reencarnação de Hitler? Vai Deus saber. É que é assustador, né? Essa questão de guerra hoje em dia. Aliás, guerra sempre é uma coisa assustadora, mas por conta dessa facilidade que existe entre, né? Não é só ali. A guerra não acontece mais só naquele território, né? Ela é, infelizmente, muito facilmente expandida para... Se você levar em consideração que até as posições ecológicas hoje em dia, aquecimento global, etc, estão sendo motivos para conflito? Pois é. Tudo interesse. A Amazônia é um motivo para conflito. E a Amazônia é motivo para conflito há anos. Então, cara, fica muito difícil. Você vai olhar e falar o que hoje em dia não é motivo para conflito. Tudo é. Então fica muito complicado você chegar e falar, olha, vamos analisar isso friamente. Eu acho que a possibilidade de vir a guerra vai a partir do ataque do Hamas contra Israel. Pode ser que sim, porque lá está muita parte religiosa envolvida. E venhamos e convenhamos, Hamas é complicado. Muito complicado para você lidar. Muito complicado, porque por mais que você queira chegar e fazer como diz certos astros de Hollywood, que falam descaradamente Free Palestine, né? Vão tuitar isso em rede social, vão tuitar sobre o filme que eles estão fazendo e terminam o Twitter com Free Palestine. Isso é ridículo. Não traduz a realidade do que está acontecendo. Não é muita lacração.
Depois assim, você tá aqui, você não tá lá. É muito fácil falar. Deixa que eles se entendam. Mas não, eles usam o quê? Não, porque se o governo dos Estados Unidos está envolvido nos conflitos no Oriente Médio, nós podemos nos envolver também. É que é muita birra, né? É muita bronca. Os Estados Unidos, de fato, eu por acaso sou cidadão americano. Os Estados Unidos se coloca como eu gerencio o mundo. Eu sei o que é melhor pro mundo. E, obviamente, ninguém é otário, sabe que tem interesse comercial em tudo. Sim. Agora, ninguém para de ir pros Estados Unidos. Isso aqui é muito louco. Todo mundo joga pedrinha por cima do muro. Ninguém tem culhão pra parar de ir pros Estados Unidos. Todo mundo continua indo pros Estados Unidos. Isso eu falo aqui, eu sei que muita gente pode não entender o que eu tô falando, discordar perfeitamente, mas... de fato, tem uma questão controladora dos Estados Unidos no mundo. E aí eu acho que há um exagero. Concordo. Não tem que, você mesmo disse. Deixa, eles se resolvem. Só que existem os interesses. Se você não se interessar também por aquilo, alguém vai. E é mais ou menos o que os Estados Unidos faz. O que você me diz... de envolvimentos você falou do Putin, quem sabe a reencarnação de Hitler. O que você me diz de Rússia, não sei se você tá estudando sobre isso ou tem conhecimento, mas como tá o poder da... Porque a China, a gente já sabe, eles estão lá assim, né? Só aguardando. Eles querem vender. É ou não é? A China quer vender. Sim. Para eles é interessante vender, não importa com quem eles querem. O tamanho da China, a força da China. Agora é a Rússia que tá capenga. O problema da Rússia é um só. Eles sabem que eles não podem fazer nada porque ele vai dar um passo, Estados Unidos vai lá e dá 2. Entendeu? Então fica esse impasse entre as duas. Na verdade, o que acontece? Muita gente tá apostando que, na verdade, a Guerra Fria nunca acabou. Nunca. Ela só se transformou em outras coisas. Com certeza. Entendeu? Porque nunca houve assim uma relação internacional fenomenal entre os países. Não, eles não estão se dando as mãos e cantando com o baiano. Claro. Entendeu? Não tem como fazer. Exato. E Cuba continuou sempre sendo uma... né? Sim, sim. Mas o que dizem respeito é assim. Estados Unidos está principalmente de olho em Israel. E vamos lembrar. Você lembra como foi que Israel foi criada, basicamente? Então, eu falei sobre isso em alguns episódios aqui. Um convidado, não lembro exatamente qual episódio, que era um momento onde, ó, toma, essa terra aqui é sua, só que aí... foi com o Rabino, não foi? Com o Micha. Entrevistei um Rabino, Micha. Falei, vem cá, mas deram o território pra vocês. Não é isso? Toma. Só que vocês não ficaram só ali, vocês começaram... Aí ele explicou até, ele falou, então, porque a gente via que não tava fazendo coisa... Tinha gente não fazendo coisa certa aqui, então a gente quis ir lá ajudar. Ou seja, tem a mesma atitude também de... Então não é santinho. Não. Né? Mas, desculpa, a palavra é sua. Não, é só você pensar no seguinte. Você sabe como Israel basicamente foi criado? Não, pode me falar. Lembra, todos os deportados para os campos de concentração na época do nazismo ficaram sem saber o que fazer nem para onde ir quando os campos foram libertados. Eles foram para campos de... Eles não chamavam de concentração, eu não lembro agora o nome que eles chamavam, mas era tipo... Era um outro campo onde eles ficavam juntos, mas os países originais dos quais eles foram deportados não queriam eles de volta. Então eles ficaram sem saber para onde ir. E aí começou aquele movimento entre os judeus para ter seu próprio país. E foi aí que entrou os Estados Unidos e Deus e meio mundo no meio. Falou, vai lá e cria tua terra. Então, mas basicamente isso foi criado porque os expatriados não tinham para onde ir. Entendi. Então, na verdade, o que os Estados Unidos estão fazendo? Eu ajudei eles a criar o negócio. Não, peraí, eu ajudei. Então a responsabilidade aqui também é minha. Então eu vou ficar de olho nesses caras aqui. Entendi. Só que Israel tá começando também a tirar as manguinhas de fora. Entendeu? Claro. Porque os dois lados, de certa forma, tanto eles quanto os palestinos, estão errados.
Entendeu? Porque um ataca o outro. Ninguém. Exatamente. Quando um não quer, dois não brigam. Ficam os dois querendo brigar. Mas é um assim. Um vai, ataca, o outro vai e ataca de volta. E um vai e ataca de volta, e o terceiro vai e ataca de volta. E aí você fica sem saber, o que eu vou fazer? Numa dessas. Aí vem os Estados Unidos falando, não, peraí. Vamos parar com isso. Não, então vamos atacar os Estados Unidos. Então, basicamente, tá isso. E é uma coisa que todo mundo entende hoje em dia, que é você tem que se impor, que é uma coisa típica de maçom e Illuminati. Entendi. Tá? Você tem que se impor se você quiser que os outros te respeitem. Isso é uma coisa muito divulgada por eles. É um dos pensamentos mais divulgados por eles. É que eu tive esse debate também com... Acho que foi com o Anthony aqui, o DTV que trabalha aqui conosco, meu cunhado, aliás. Meu querido amigo. E falamos sobre... Eu falei, cara, vem cá, você fala tanto sobre Palestina, que tá, eu entendi, mas e se parassem? Que Israel não tem que... Não, entendi, que nem você falou agora. Ninguém tá certo. Mas quem tem que parar? Quem começou? Não, quem começou? Quem agora? Porque isso vem de antes, mas essa de agora, que foi na rave, que resolveram explodir tudo lá. Até que ponto um tem que virar e falar assim, tá bom, parei. Pronto, eu não vou revidar. Sinceramente, eu acredito que é assim. O que acontece basicamente? Palestino ataca Israel porque Israel conseguiu o seu espaço e eles não conseguiram até hoje. Sim, ego. Não é ego, ele é tipo assim, eu quero o meu espaço também. Porque você pode ter um país próprio e eu não posso? Então, mas entendi. Porque os palestinos estão espalhados em vários países. É a mesma coisa que era os judeus. Mas aí é que tá. O Irã, tem judeu no Irã? Eu acredito que sim. Porque hoje em dia você tá com judeu em todos os lugares praticamente. Mas tem palestino em Israel? Sim, tem palestino em Israel. Tô dizendo, nenhum lugar é fechado, você não pode estar. Exato. Agora, onde é o seu país? É como o judaísmo é uma religião, correto? Sim. Então, é como se tivéssemos, Umbanda, o país da Umbanda. Que tal? O país do candomblé. Religião não é um povo, mas no caso do judaísmo é. O judaísmo é exclusivo para o judeu. Você não pode ser judeu, você não pode fazer parte do judaísmo se você não for judeu. Sim, mas aí você vai lembrar de uma coisa. Qual é a capital de Israel? É Jerusalém, não é? Não, Tel Aviv, perdão. Tel Aviv. Então... Aliás, Jerusalém foi tomado para... Jerusalém, na verdade, tá dividido em 3. Entendeu? Tá tomada por 3. Tá tomada por cristãos, por judeus e por muçulmanos. O Muro das Lamentações é em Jerusalém, né? O Muro das Lamentações Entendeu? Então, o que acontece? Jerusalém até hoje é um barril de pólvora. Sim, é a faixa de Gaza. É a faixa de Gaza, exatamente. É a real faixa de Gaza. Então o que acontece? Eu acho, sinceramente, que assim, eles vão dar um tempo, a hora que conseguirem olhar, falar, não, eles conseguiram, nós também conseguimos. Então, vamos dar um tempo por enquanto. E ninguém vai dar terras pro palestino e falar assim, esse aqui é a Palestina, pronto. Esse é o problema. Que é o grande problema, entendeu? Eles querem ter um território chamado Palestina. Querem ter um território chamado Palestina, como os judeus têm um território chamado Israel. Só que ninguém tá afim de dar terras. Nem o próprio Irã. Exatamente. Né? Exatamente. Mas quando falar Palestina, então, é a região, né? Na verdade, eles falam da região onde tá a maioria. Não significa necessariamente que aquilo é uma região geograficamente conhecido como... Porque ali é o quê? Irã, Teherã, Líbia... Irã, Iraque, Líbia, acho que Turquia também. Turquia acho que é mais pra cima, não. Acho que Turquia não entra nessa história. Mais ou menos por ali. Mas eu sei que tem vários compondo esse tipo de coisa. E isso que tá afetando eles, porque é a velha história da inveja. Então, a inveja e o ego, eu estou falando. Queira ou não, que na verdade é uma coisa mais material até do que aquela coisa do ego. Entendi. O ego é uma coisa mais psicológica. Entendi. Entendeu? Na verdade é mais material. Entendi. O negócio deles. Enquanto não tiver uma caneca como a tua, não sucesso. Entendi. Porque te deram uma, né?
Uma coisa... E espiritualmente falando, o que aquela região guarda? É um lugar sagrado num ponto que você diz assim, é o centro do mundo? Portais e etc? Mas você manja disso aí, pô. Vamos colocar assim. Se eu colocar em termos de portais, em termos de vórtices, ou como quer que você queira chamar, não tem só lá. Estudiosos ditos, né, de esoterismo falam das linhas lei. São linhas imaginárias que ligam os vários pontos energéticos do mundo em linhas retas pelo globo. Tá. E muitas delas passam por onde? Pela Inglaterra. Inclusive... Stonehenge, né? Exatamente. Stonehenge, Glastonbury Tor, que é justamente onde está o suposto túmulo de Arthur, do rei Arthur. E por aí vai. Então, para você dizer que lá a Terra Santa realmente tem alguma coisa de imaginário, não sei o que lá mais, eu acho meio complicado. Pode ser que tenha. Entendeu? Eu não vou dizer que não. Porque, afinal de contas, se você levar em consideração que eles escavaram os subterrâneos do Vaticano, lá da Basílica de São Pedro, e descobriram que lá no fundo, tá o túmulo de São Pedro mesmo, né? Verdadeiro, legítimo. E até hoje eles têm essas grutas do Vaticano guardadas sobre segredo, etc. Aquilo não tem nada de segredo, aquilo é um monte de ruínas e acabou, entendeu? Como qualquer outra ruína que você já viu, entendeu? Mas sim, existe uma possibilidade, por exemplo, de que amanhã ou depois alguém consiga uma permissão para escavar o monte do templo, tá? E descubra o que todo mundo sempre fala. Não, o segredo do tesouro dos templários está escondido lá embaixo no cume da rocha. Só que você nunca vai poder chegar lá, porque lá em cima tá a bendita da mesquita, que é sagrada pros muçulmanos, eles não vão deixar você escavar. Ponto. Pode ser que tenha alguma coisa? Sim, pode ser que tenha. Eu não descarto essa possibilidade. Certo. O problema é você chegar até o objeto, identificar o objeto sem erro, tá? E ter certeza de que aquilo tem um valor histórico suficiente para ser levado a sério. Por exemplo, algum tempo atrás você teve um caso famoso de um ossário que era com uma inscrição em aramaico, que era Tiago, irmão de Jesus. Porra, isso aqui é uma... Porra? É uma prova, histórica de que realmente Jesus existiu. Aí começaram os boatos dizendo que na verdade era tudo falsificado. Alguém foi lá e simplesmente colocou. Que nada impede, né? Até hoje eles analisam o Santo Sudário para saber se realmente é legítimo ou não. Sudário de Verônica, entre tantas outras relíquias que existem. Eu estive em Notre Dame, por exemplo, eu vi a suposta coroa de espinhos. Que tá lá. Tá lá? Que tá lá. E é real? Que é real? É. Sim, aquilo que você viu. Sim, se é a própria... Mas se é a própria ou não, tá? Por exemplo, no Santo Sudário eles fizeram uma análise química e descobriram que aquilo na verdade era medieval. Que não é a... Não, aquilo era medieval. O tecido era medieval. Aí começaram, não, isso não era medieval porque houve uma alteração no tecido, porque isso estava no mosteiro que pegou fogo e realmente tem marcas de queimado nos lados do sudário, por exemplo, e aquilo foi costurado de volta por monjas medievais e blá 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 blá. Então fica sempre. Ou seja, virou uma concha de retalho ali também. É interessante, né? Esse monte de... Você não viu bizarro. Vai, tá? fala. Você não viu bizarro. O quê? Tá? Eu não lembro agora em que igreja, mas em algum lugar da Europa. Mas, pra você ter uma ideia, eles expõem o suposto prepúcio de Jesus. Ah, vá. Aonde? Na Europa?
Eu França. acho... Não, pior que não. Eu acho que é na Espanha, inclusive, que tá isso. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é na Espanha. Mas e aí? Até que ponto a gente acredita no que falam? É a velha história. Você acredita se você quiser. Se você se sentir bem fazendo isso, acredite. Sim, Entendeu? de fato. Mas é aquilo. Enquanto a ciência não conseguir achar uma maneira de provar que aquilo é indisputavelmente um fato, Tal coisa. um fato, tal coisa, fica muito difícil. Necromancia. Qual o seu conhecimento? que foi? O que você quer saber em específico? Ué, se você, nas suas andanças pelo mundo, tem algum caso que você diga, assim, alguma coisa que você estudou e que você pôde... Não, eu tô dando risada porque, assim, existem casos de supostas experiências necromantes, tá? Uma delas, inclusive, eu dei risada porque era uma tentativa de se criar o Golem, o famoso Golem. Aquele bicho que fica no topo de prédio de Nova York, Não, por exemplo. Golem, não um gárgula. Gárgula. Tá? O que é o Golem? O Golem, na verdade, é uma figura de barro que você colocava dentro da boca dele um pequeno manuscrito com uma frase no idioma dos judeus mesmo, o idioma original dos judeus, e o Golem criava vida. Inclusive diziam que o Golem criava vida para tentar defender o gueto de Varsóvia contra os nazistas. E de repente vem os super-heróis da Marvel. Porque Varsóvia tem... Só Varsóvia, não é, o Igor, que eles disputam? Só falta isso, tá? Caramba. Só falta isso, mas essa lenda do Golem é uma coisa que, fascinou. Já teve até coisa da Marvel. Sim. Usando esse do Golem. É. Entendeu? Não é nem a cidade, mas usando isso do Golem. Agora, a necromancia mesmo, existe o pessoal que eu conheci. Esse foi de verdade, tá? Os caras eram de Portugal, pra você ter uma ideia. Era da Universidade do Porto, se não me falar a memória. Eles resolveram fazer uma experiência com animais mortos para tentar criar um manticore. Manticore? Que é isso? Manticore é um bicho, tá? Só falando assim mesmo, que possui como é que era? Era cabeça de lagarto, uma de galo e uma terceira que era de doninha, uma coisa assim. Nossa. E ainda tinha um rabo de escorpião. É assim, eu não sei se eles estavam querendo fazer isso ou estavam querendo provar que o Dr. Victor von Frankenstein realmente existiu, entendeu? Exato. Mas existe experimentos dizendo que, por exemplo, a história de Frankenstein é baseada em experimentos verídicos com necromancia. Mas os antigos praticavam muito espiritualmente isso, né? Porque a gente sabe que isso é uma coisa que sempre existiu, né? Espiritualmente, você remonta até o Antigo Egito, quando eles têm o chamado ritual da abertura da boca, tá? Que, na verdade, era assim, você preparava a múmia ia lá pro cantinho dela, lá na pirâmide, na mastaba, onde quer que seja. Só que para isso ela precisava falar as fórmulas do Livro dos Mortos. E por ela estar enfaixada, ela estava totalmente sedada. Então eles usavam uma espécie de parece uma espécie de uma alavanca, né, nas reproduções das pirâmides, inclusive assim, para fazer a abertura da boca da múmia, para ela poder falar. Então isso é um tipo de necromancia. Caramba, mas e com a crença de que falaria? Com a crença de que adquiriria o poder para recitar as fórmulas que estavam nos hieróglifos nas paredes dos túmulos. Entendi. Entendeu? Coisa de louco. Um pouquinho sobre Cabala. O judeu, inclusive, aliás, vou citar de novo o Mirra, que a gente conversando, ele falando sobre Jesus, né? Não, Jesus era um cara que conhecia muito bem a Cabala
né, tinha habilidades como vários outros oráculos, etc e tal, não é isso? Mas que supostamente não cumpria com a profecia prevista, então não é o Messias. O que eu ainda tenho dificuldade para entender o que é Cabala e como que a Cabala ela nos beneficia hoje em dia. Porque hoje em dia tem muita gente falando de Cabala e o que é, e às vezes não sabe o que é Cabala. Eu já escrevi um livro exatamente sobre isso, que era a introdução à Cabala para pessoal que não conhecia. Basicamente, em termos bem simplórios, tá? Vou usar coisa muito rebuscada porque é chato. Não, fica tá? à vontade. Em termos bem simplórios. Adão e Eva viviam no paraíso. E o centro do paraíso era o quê? Era uma árvore. Uhum. A tal árvore do conhecimento. Essa árvore trazia em si eu lembro agora quantas são. 8? Não, acho que 12. Mas assim, são as manifestações do Espírito de Deus. Serão várias manifestações, vários aspectos dessas manifestações que ficavam dentro do diagrama da árvore da vida. Se você comesse do fruto, você teria acesso ao controle desses aspectos, portanto você se tornaria basicamente Deus. Então o que acontece? Como é um conhecimento para o qual você não está preparado, você é expulso do paraíso. Uhum. E aquele conhecimento tinha negado. Tá? Os estudiosos da Cabala, que são, na verdade, estudiosos de toda a obra dos livros sagrados dos judeus, que inclui não só a Bíblia como nós conhecemos, como a própria Torá. Uhum. Tá? Que são livros extras que trazem explicações sobre o que a Bíblia fala. Tá? Falam muito especificamente da Cabala. Por quê? Porque seria uma espécie de como é que eu vou dizer? Não é bem uma manipulação, seria mais uma espécie de um controle, vamos colocar assim, de determinados aspectos dessa árvore da vida. Tá. E esse aspecto contíguo canaliza aquele tipo de energia e transmite para sua aura no dia a dia. É isso. Ainda assim eu não consigo entender. Você entende, Igor? Eu falo porque é o seguinte, esse conhecimento que a gente adquire, vamos lá, ver se você consegue me... Você se importa? Não. É como é que teach me like I'm a 5-year-old. Me ensina como se eu tivesse 5 anos. Esse conhecimento que a gente vai em busca e adquire, quer mais água? Tem água aí? Já tem água aqui. Que a gente transmite para nossa aura. Tá. Me tornando uma pessoa melhor. Me trazendo o que para que eu pratique? Vamos colocar assim. Você é uma pessoa ambiciosa. Certo. Tá? Você quer chegar em tal lugar. Certo. Mas você não consegue chegar nesse lugar por quê? Falta aquele clique, aquela coisa que atrai as pessoas para você, que faz com que as pessoas tenham uma certa empatia por você, ou aqueles que chegam e praticamente falta oportunidade. Praticamente assim, joga um tapete vermelho na tua frente. Você tá atraindo essas pessoas. É meio lei da atração isso. Tá. Entendeu? Tá. Então o que vai acontecer? Eu vou usar um medalhão com a representação física desses aspectos de Deus que estão na árvore da vida. Por quê? Porque aqui vão canalizar aquele aspecto, transmitir para tua aura e tornar você mais agradável para as pessoas, por exemplo. Por exemplo. Entendi. Então é quase como não é um amuleto, mas é uma... A Cabala serve para que eu... Mas como é que eu consigo... Você deu um belo exemplo. Outro. Você pode saúde, vai. Você pode usar isso como já vi gente usando. Agora você vai dar risada, mas tudo bem. Você pode botar isso na tua roupa de cama. Tá. Você canaliza a energia enquanto você dorme.
Botar o que na roupa de cama? Um símbolo? O símbolo dessa manifestação da árvore da vida, porque são 12 símbolos, então. São 12 símbolos. Ah, então são 12 símbolos a Cabala. São 12 é isso. símbolos que compõem a árvore da vida. Então a Cabala é composta por um número X exato ali. Tal, é isso. Usando o que me interessa ali com a fé e a... eu vou canalizar aquela energia e transmitir para o universo. Exatamente. E agora você entendeu, Igor. Agora entendi. Não, é verdade, porque eu ouço falar da Cabala, mas então quando diz assim, tá, mas me parece muito simples dessa maneira. Na verdade não é bem simples, não é, é como se fosse, por exemplo, muitas pessoas hoje usam pendurado no pescoço a famosa cruz ansata, que é aquela cruz egípcia, que tem a alça na ponta de cima. Sei, que é, sim. Exatamente. Uhum. Você sabe, por exemplo, o que é aquilo? Não. A cruz ansata é a chave dos mistérios da vida e da morte. É o que te coloca entre o mundo espiritual e o mundo físico. Certo. Então o que acontece? Você vai usar aquilo pendurado no pescoço para quê? Para atingir um equilíbrio entre a parte física e a parte espiritual. Tá? Legal. Só que o que acontece? Aquilo simplesmente não é simplesmente pendurar no pescoço e acabou. Você tem que, antes de mais nada, provocar a energização do objeto. Há rituais que preparam esses símbolos para se tornarem captadores. Você lembra que algum tempo atrás eles vendiam muito aquelas varetas de cobre que você ligava e formava uma pirâmide? Sim, sim. Eles até falavam assim, colocar alguma coisa dentro da pirâmide, ela não vai envelhecer, ela vai ficar intacta. Aquilo era uma maneira de concentração de energia. Se colocar isso no aspecto definitivo que você escolhe para se energizar, você consegue atrair aquela energia. Então tudo é uma questão de você saber dar o pontapé inicial, por assim dizer, na captação de energia. Você captou aquela energia, ela vem para você e ela se espalha pela tua aura e você começa a emanar o que você quer. E é possível, muito legal, e é possível que a gente cada um faça sozinho isso, que consiga energizar o amuleto, o símbolo. Que faça da maneira correta, sim. Tá? Por exemplo, eu conheci uma pessoa que era assim, ela era doido pra fazer isso, ele queria subir no palco de qualquer jeito, mas tinha medo de público, tá? Então eu simplesmente falei, olha, pega um amuleto, coloca, energiza, coloca no pescoço, tudo bem. Mas como é que eu energizo? Você energiza num copo d'água, com sal, geralmente, e deixa sob a luz da lua, ou você mergulha isso numa água corrente. O cara no dia seguinte olhando pra mim, desculpa, não achei um rio. Por que você não achou um rio? O que tem a ver? Não achou um rio? Água corrente. Você falou que era botar numa água corrente. Eu falei, meu Deus do céu. Não precisa ser de um rio, assim. Mas é que... Abre a torneira e deixa a água cair, caramba. Mas você vê, é o esoterismo. Quando é que alguém que não entende vai falar assim, água corrente, automaticamente você pensa que é natural. Nossa, não que eu vou ligar uma torneira. Eu pego isso aqui e faço água... Se você levar em consideração que tem um amigo Paulo Coelho afirmou já com todas o meu amigo Paulo Coelho. Teu amigo Paulo Coelho já afirmou com todas as letras que ele fugiu do demônio se colocando embaixo do chuveiro. Entendi. Tudo vale. Porque o chuveiro era água corrente. Entendi. Entendeu? Aí tá valendo. Tá valendo, entendeu? Eu sinceramente duvido. Mas o cara fala, o chuveiro foi o suficiente pra espantar o capeta. Tá bom, então fazer o quê? Entendeu? Falando em capeta e agora já dando um gancho pra algo que eu vou perguntar eventualmente aqui. Você acredita que existem mensagens escondidas ou entrelinhas em canções? Você sabe onde é? Agora já, né? Que você... em obras e etc. O que você acha disso?
Você gostou dessa, vai? Não, eu tô risada porque assim, todo mundo pergunta isso. Ah, não sabia. Não, todo mundo. Ah, Porque então eu não gostei. Não, Agora é um eu já negócio... não quero mais saber, então. Não, é um negócio que todo mundo quer saber. É. Entendeu? E é uma das coisas assim que dentro do trabalho que eu faço do outro trabalho que eu faço de história do rock. É. E sim, existe essa técnica. Que eles chamam de backlash. É. Você grava a mensagem e depois coloca ao contrário. É real isso, então? Existe essa técnica. Porém, você dizer que os Beatles colocaram uma mensagem do tipo I buried Paul pra provar que o Paul morreu, aí é a mesma coisa que você olhar pra uma mancha de tinta e tentar extrair um significado de um teste Rorschach. Uhum. Entendeu? Porque, sim, gente, isso hoje, na era digital, o backlash é possível. E muita gente já usou isso para enfeitar suas canções. Entendeu? Agora, realmente, você acredita que numa época totalmente analógica, eles conseguiram fazer esse tipo de coisa? Ah, eu não sei, porque não tem. É fonograma, chama aquele que fica rodando, que a música saía por aquilo. A agulha não era antes da vitrola. Não, é que antes você fazia isso até na mão. Entendeu? Você botava a agulha e botava o disco ao contrário. É, né? Isso eu lembro. Vitrola, eu lembro. No CD, que é no isso? CD, nos outros você não consegue fazer. MP3, você até consegue fazer se você programar direitinho lá o teu. Você pode fazer rebobinar com o rewind. Exatamente. Rebobinar também entrega. Rebobinar também entrega, tudo bem. Entendeu? Então é assim, dentro dos estudos que eu faço, é assim, você tem casos, por exemplo, o Dark Side of the Moon do Pink Floyd, é muito famoso porque alguns efeitos especiais, principalmente aqueles onde tinham as vozes faladas, né, que eram aquelas que soltavam aquelas frases no final das canções, eram cortadas à mão e colocadas com durex na fita master. Entendeu? Aí eles conseguiam fazer exatamente isso. A edição era feita assim, na Gillette, né? De vídeo, de filme. Mas, no filme era mais fácil porque você tá vendo o frame. Você tá vendo o frame, Agora na no música, áudio. no áudio fica complicado. Entendeu? Mas sim, existe essa técnica do backlash. E foi usado, inclusive, por bandas como Kiss. Tá? Mas só foi utilizado quando a tecnologia era possível. O resto, todas as outras frases que você ouve, principalmente ligado aos álbuns mais antigos do rock, que é puro efeito Rorschach. Tá. Puro. Entendeu? Ou seja, ouçam tranquilamente. Ouçam tranquilamente, não tem nada a ver. Essa coisa como... Tá falando que no final de Stairway to Heaven, eles falam My Sweet Satan. Pelo amor de Deus. Aí é ficar procurando pelo em ovo. Não, porque assim, o que complica um pouco é assim, Jimmy Page realmente era adepto da Aleister Crowley. Ele comprou propriedades do Crowley. Ele estudava Crowley. Ele tinha um monte de coisas do Crowley. Mas duvido e faço pouco que ele colocasse isso nas coisas do Led Zeppelin. Duvido, entendi. Sinceramente. Crowley era Telema Magic, né? Qualquer... Telema, né? Telema, inclusive, pesado pra diabo. Você, o que você acha de Telema? Como... Sinceramente, dá pânico. Por quê? Porque é muito hediondo. Ele é hediondo no sentido de que é animalesco. Às vezes tem muitos rituais que envolvem a chamada sex magic, né? A magia sexual. Inclusive, atos de sexo com animais que fazem parte da canalização de energias. Nossa. Então, na boa, existe uma vila no sul da Itália, inclusive, que na época do Mussolini, era ocupada por ele, era ocupada pelo Crowley. Né? Logo no começo do Telema, uma coisa assim. Até o dia que eles não aguentaram, expulsaram o Crowley de lá. Né? Só que diz que foram tentar tomar
a propriedade não conseguiram, porque diz que o negócio ficou tão pesado que ninguém aguentava entrar lá. E Telema é um derivado do ocultismo, ou não? A Telema é aquilo que eu te falei. É pura sex magic. Entendi. Entendeu? É tudo fazeio. Tudo relacionado a... Como é que eles falam? Fazeio, o que tiveres vontade de fazer, é uma coisa assim. E a máxima deles era sempre aquela. Era a lei máxima de Hermes Trismegisto, o que há em cima e embaixo. Raul Seixas era um adepto de Telema, né? Na verdade, a maioria dos astros dos anos 60, do começo dos anos 70, gostavam do Aleister Crowley. Crowley, inclusive, aparece na capa do Sgt. Pepper's. Entre aquele monte de rostos que tá lá. Ele tá lá. Procura que ele tá lá. E colocou lá porque o Lennon, que é outro retardado mental, entendeu? Adorava botar esse tipo de coisa por lá. Entendeu? Mas é assim. A Telema é muito pesada. Muito pesada. Por justamente misturar coisas que chegam à beira da magia negra. Entendeu? Captação de energia da pior forma possível. Sexo com animais, você falou, Sexo né? com animais. Pra você ter uma ideia, nessa vila no sul da Itália, eles encontraram bodes e vacas. Isso para dizer que eles encontraram também galinhas, tá? E vai Deus saber o que fazer com elas. Meu Deus. Tá? E não é à toa que o Crowley é tido como o homem mais perverso do mundo. Até hoje. Mas machucava humanos também ou não? Eu não acho que machucava. Mas, tipo assim... É como uma seita, manipulava. Torturar? Sei. Eu acho que torturava. Porque é pela tortura que você entra no desespero. O desespero é que emite a energia que você quer. É como um ato sexual. É só no ato, durante o ato que você exprime aquela energia. É a história de levar tanto ao ápice que você se permite cortar, se permite um monte de coisa. Você tem uma isso ideia? É um perigo, né? O comportamento deles eram: vamos fazer o sexo, vamos fazer o sexo, vamos fazer o sexo, vamos fazer o sexo. Quando você tá lá, você para. Você não chega ao ápice. Sim. Pra usar o ápice, justamente, né? Exatamente. É o coito interrompido, né? Exatamente, o coito interrompido. Então fica complicado por causa disso. Não é uma coisa fácil de ser manipulada. E tem gente que não consegue manipular isso até hoje. E é uma energia que de fato existe por aí, solta, que se você canalizar, ela vem. Energia sexual existe indubitavelmente. Senão você não teria tanto tarado, maníaco sexual. E até que ponto existe isso usado para o bem? Por exemplo, os tantras, e falam também muito dessa questão da conexão sexual, que não tem a ver com o sexo em si, com o ato sexual, mas sim com a energia do corpo humano. Aí você já tá querendo umas coisas assim que eu vou querer falar, entendeu? Fala, por favor. Sabe qual é o principal canalizador de energia deles? Eles quem? Deles, dos adeptos da Telema? Masturbação. Masturbação. Entendeu? Por quê? Porque com a masturbação você não tem um ato completo sexual. Ou seja, você controla justamente o que precisa. Exatamente. E aquilo usa pra canalizar, então. Exatamente. Mas saindo do Telema, o Tantra não é Telema. Não é Telema, mas ele mexe também com a mesma sex magic. Que eles mas não para um lado dark. Vamos colocar assim, eles são mais... Pra paz e amor, digamos assim. Vamos colocar assim, é uma coisa mais... quase budista. É isso. Quase conhecimento budista do próprio corpo, sair dos como chama, meu Deus, quando trava? Tem uma expressão pra isso. Tabus. Sair dos tabus de que você não pode, de que o corpo da gente é tão velado, né? Que calma, não tem problema. Então essa questão
como é que é? Poligamia, que isso é tudo uma sociedade que coloca. Então, assim, é tão difícil, porque isso está construído na gente. Pra você ter uma ideia, eles manipulam a energia, tanto a Telema quanto outros que mexem com Sex Magic, né? Eles manipulam isso, sabe como? Com bonecas. Como assim? De onde você acha que surgiu a ideia de você ter uma boneca inflável? Mas como? Pega a boneca e faz tudo com a boneca? Mas que porra de energia vai puxar de um plástico? Você não pega energia. Só se estimula. Nossa, mas pelo amor de Deus. Aí também aí é de fuder, né? É mesmo, assim. É porque não tem troca, né? Entende-se que... Imagino que seria questão de troca. Imagine que você tenha duas opções. Ou você faz com a boneca ou você faz com uma galinha. Puta que pariu. Nossa. Entendeu agora o drama da coisa? Entendi. Meu Deus. E falando nisso agora, então, vai, já que você... Pra gente caminhar pra encerrar, que eu quero que você volte depois pra gente fazer outros episódios. Eu gostei muito de falar com você. Beleza. Mas vem cá. E esses Reborn, então? O que tem? Não sei, vamos falar de Reborn, porque... O que você tá achando dessa história de Reborn? Tem alma ali dentro? Telema vai usar? Tá louco, pelo amor de Deus, hein, gente? Olha, sinceramente, não. Eu não acredito muito nisso, não. Palhaçada, né? Não acredito nisso, mas nem ferrando. Isso aí vai acabar, né? Tomara que acabe, entendeu? Se for o caso, a gente chama o exorcista e já pode esse negócio acabar rapidinho, entendeu? Mas você tá sabendo de alguma Sim, sim. Da onde veio isso? Do nada apareceu Reborn. Que é isso, gente? Como é que você conhece isso? Eu conheço como... primeiro que eu sempre entendi que tinha boneca, aí, ou boneco, sei lá. E aí é aquelas bonecas. Aí finge que tá dando tudo, né? Uma ficção, uma fantasia... Que aí vai trocar a fraldinha, aí troca não sei o que lá. Você já ouviu falar no termo steampunk? Não. O steampunk é um gênero literário onde praticamente assim os personagens estão vivendo uma espécie de revolução tecnológica. Tá. Só que eles estão na época, sei lá, do Velho Oeste, de tempos mais antigos assim. Então a tecnologia é praticamente movida a lenha. Tá? Por isso Steam. Tá. E essa história toda começou numa dessas publicações. Entendeu? E eles resolveram trazer isso mais adaptado para o aspecto tecnológico moderno. Essas bonecas e coisa. Mas estão até colocando como se fosse filho mesmo, pedindo guarda, gente. Sim. Aonde já se viu tanta criança aí precisando de ajuda? Pedir guarda de boneca? Porque para muita gente é a velha história, filho. Você tá trazendo uma frustração pro ser humano. Com certeza. E principalmente a frustração para aquele que não consegue ter filho, que não consegue criar uma família, sim, que não consegue fazer um monte de coisa. Mas continua não conseguindo desse jeito. Não, continua não conseguindo, mas é a velha história. Na cabeça dele funciona, então eu vou adotar isso como se fosse o ok. Entendeu? É praticamente como se faziam antigamente com vários objetos que podem ir desde o famoso golem judeu. É verdade, parando pra pensar. Até mesmo bonecas voodoos. Múmias. Se for pensar. Entendeu? Só que o que acontece? Eles pegaram o aspecto amoroso da coisa, entendi, entendeu? A frustração da coisa. Entendi. Então resolveram acabar isso. Tem gente, por exemplo, que eu conheço até hoje, um caso, inclusive, horroroso, tá? Que mistura isso com necromancia. Então, é isso que eu falo. Pode falar, conta entendeu? aí. Foi uma mulher que simplesmente se casou com um cadáver. Tá? Resolveu casar em papel passado mesmo. Meu Deus, e aí? Só que aí o que aconteceu? Ela se apaixonou. O cara morreu. Não, ela se apaixonou por outro cadáver. E sentiu que estava traindo o primeiro cadáver. Não é possível. Aí resolveu fazer o quê? Divorciar. Não, ele casou com o segundo cadáver.
Você conhece essa pessoa? Traz ela aqui. Você tá doido? Você tá doido? Não é possível. É sério isso? É comum isso? Peraí, ela casou com um cadáver. Desculpa, tua amiga. Desculpa. Não é amiga. É objeto de pesquisa. Diferente. Calma. Tá bom. Calma. Entendeu? Você vai sair por aí dizendo que tem umas amizades estranhas, aí todo mundo vai fugir de mim. Sim, Ai, desculpa. Vamos lá. Ué, poderia ser pior. Não, como? Para. Não vai falar. Não, poderia ser pior. Como? Poderia ser pior. Desculpa. Eu fico imaginando isso e ainda me apaixonei pelo outro. O cara tá morto. Fala. Poderia ser pior. Como? Tá? Eu recentemente fiz uma peregrinação a Paris. Tá? Então, como todo bom admirador de rock clássico, que foi primeira parada que eu fiz, eu mal saí do avião. Fui para onde? No cemitério de Père Lachaise. Conhece? É o subterrâneo? Não. Famoso cemitério do Père Lachaise, que tem 1 milhão de pessoas famosas enterradas lá. Não. Onde está o Jim Morrison. Tá. Então, assim, dentro do cemitério é a coisa mais estranha do mundo. Entendeu? Por quê? Você tá passeando, daqui a pouco você vê 2 caras sentados com a toalha erguida no meio da grama, lá comendo, fazendo piquenique. No cemitério? É. Mais pra frente, você encontra um bando de velhinhos jogando dominó, xadrez, damas, essas coisas. E vai embora. Tá? E vai embora. Agora, o mais cômico não foi nem no túmulo do Jim Morrison mesmo. Existe um túmulo de um jornalista lá chamado Vitor Noir. Tá? O povo que procura isso na internet vai chorar de rir quando vê a foto. Tá? É o cara que ele era primo de Napoleão III, uma coisa assim, e se envolveu numa briga, houve um duelo, ele tomou um tiro, ele morreu. Tá? Lindo, maravilhoso. Então, o que aconteceu? Enterraram o cara lá e a tampa do túmulo, aí começa a dar risada, tá? A tampa do túmulo é uma reprodução em bronze do cara caído. Eu vi isso esses dias. Passei que as mulheres vão lá deitar, se esfregar na boca no... Puta que... Você viu isso? Não é na boca. É na boca e no... Não, eu sei, nos dois. Aí o que acontece? Não sei como começou esse boato. De que como a estátua... Vai engravidar. O bronze é anatomicamente correto em todos os detalhes, inclusive no volume. A mulherada começou a ir lá com flores, bota uma flor na cartola do cara, depois levanta a saia e manda ver com a estátua. Meu Deus do céu. Porque isso eu não acreditava. Eu resolvi me esconder e fazer tocaia. Eu vi uma fazendo isso. Caramba. Eu vi esses dias alguma coisa sobre isso. Você olha e fala, meu, o cara morreu num duelo. O cara não fez absolutamente nada. Como que essa porcaria começou? A porcaria da estátua, a parte no meio das pernas tá gasta. Eu vi a imagem. Quem estiver assistindo pesquisa que é muito... Tá gasta, tá completamente E na gasta. boca também, que elas sentam na boca do cara também. Por quê? Porque você tem que dar um beijo. Eu ouvi falar que elas sentam na boca do cara. Não. Eles dão um beijo. Tá? Quando eu ver a mulher. Ou seja, estão fazendo ali um papai e mamãe de boa. Meu estátua, Deus do céu. Que é a tampa de um túmulo. Meu Deus. Que é um bronze que está oxidado. E elas vão lá e montam aquilo. Que surreal. Vai Deus saber como que começou um boato desse. Que coisa doida. É aquela história, né? Vai passando de um pro outro, vai virando moda, né?
Aí você vai mais pra frente, tem o quê? Túmulo de Oscar Wilde, Uhum. né? Você chegou a ver esse também. Não. É um guardião alado, tipo assírio, babilônico, você tem as asas pra trás. Aí você olha e fala, meu, a estátua tá nua. Tá faltando alguma coisa aqui. Realmente tá faltando. Porque eles Roubaram fizeram, né? Colocaram a genitália na do cara. estátua, a genitália do cara, colocaram na estátua. Não roubaram. A administração do cemitério foi até lá e quebrou o negócio porque estavam querendo roubar. Meu Deus. Moral da história, diz que hoje é o peso de papel no escritório de administração do cemitério. Meu Deus do céu. Tem umas coisas que, assim, o ser humano é um bicho doido, Ao né? redor do túmulo, cheio de marca de batom. Que coisa. Porque diz, de Oscar Wilde, isso. Porque diz a lenda que mulher, homem, tanto faz, vai lá, passa um batom e beija o túmulo pra fazer um pedido. Qualquer pedido, não é relação. E esse outro escritor, o jornalista, Não, esse é do jornalista. Esse qual é o pedido? Qual é o intuito de fazer aquilo? Engravidar a mulher. Pra que a mulher consiga engravidar. Ela vai lá, faz isso, ela vai com o marido dela e consegue engravidar. E segundo as pesquisas depois que eu levantei, praticamente 90% das mulheradas engravidou depois dessa. Porque isso a mulher quer, ela engravida. É totalmente psicológico. O problema é se alguma virar e falar que é o filho dele, né? Sérgio, pô, que papo legal. Muito, muito bom. A gente começou com os segredos do Vaticano, passamos por Reborn e terminamos com túmulos assediados. Aliás, no papo, tava tão bom, a Luhem te mandou um presente. Então, por favor, você que está assistindo, acesse @Luhem Acessórios no Instagram, mandaram um presente, fica à vontade para abrir e usá-lo à vontade. Eles são muito queridos, estão no Shopping Ibirapuera aqui em São Paulo, também online, pelo Instagram você pode acessar, @Luhem Acessórios. O QR Code está aqui na tela, aqui ou aqui. E você vai acessar diretamente ao site www.luhemacessorios.com.br com o cupom Sem Limites 10 para ter 10% de desconto, anéis, pulseiras e colares. Aí, ó, ficou bonita a pulseira. Eu sou fã das pulseiras da Luhem. Muito boa. Muito boa. E peço você também que acesse pelo Instagram, diga que foi pelo programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Tenho certeza que eles irão cuidar de você muito bem. Agradeço também a Porcelaneca, canecas personalizadas. Acesse @Porcelaneca. Tiago e Rebeca, muito obrigado pelo carinho de vocês. Desde o começo do programa estão conosco. Sou fã das suas canecas. E peço a você que esteja assistindo ao programa, acesse @Porcelaneca no Instagram. Peça a sua caneca personalizada. Inclusive, o Sérgio vai voltar aqui no programa. Espero que ele aceite meu convite novamente. Claro. E na próxima vai vir alguma frase dele aqui. E frase boa não faltou do Sérgio. Você que está assistindo, nossos convidados, quando retornam ao programa, ganham uma caneca com a frase que foi dita no episódio anterior, alguma que a gente escolha. Então você que quer alguma frase do seu convidado predileto, você pode entrar em contato com a Porcelaneca pelo Instagram e pedir a sua caneca do programa Raul Ferreira Neto Sem Limites, assim como também outras canecas para sua empresa, canecas personalizadas para dar de presente, etc e tal. Um trabalho muito bom. Obrigado, Tiago e Rebeca. E como eu havia dito no início, o meu dentista, assim que você deu risada. Obrigado, Vitor. Meus dentes estão sensacionais. Agora, inclusive, a minha lindíssima esposa também. Então, você que quer fazer lente de contato e resina, acesse @doutor.victorguimarães. Faça sua consulta com ele. Os dentinhos ficam muito bons, branquinhos, alinhados. E ele não só cuida da estética, mas sim da sua saúde bucal. Então eu convido você para acessar, para entrar em contato com ele e fazer os seus. É isso, senhor Sérgio. Muito obrigado. Foi muito legal. Eu ri demais e aprendi muita coisa. E finalmente eu vou falar aqui de novo para não esquecer. Cabala. Eu vou ver direitinho, são 12 símbolos. E eu vou, agora que eu entendi, vou ver se eu coloco mais em prática isso, porque antes eu entendia Cabala, não sabia que tinha uma quantidade específica para atrair. Achei muito bom. Sim. Antes de encerrar, olhando para a câmera da esquerda, deixe seu recado à vontade, o que você quiser falar. O que eu quiser falar? O que quiser falar. Daqui a algum tempo eu planejo relançar minha obra toda, com uma nova editora, com uma nova cara, com novos títulos.
E convido vocês a observar um pouco mais, ler esses livros. Só não me mandem, pelo amor de Deus, ameaça de morte, porque eu já recebi bastante. Tá? Nem brinca. Eu já recebi umas ameaças de morte terríveis. É mesmo? Pelo que você fala e pensa, é mesmo. Essas coisas que não fazem sentido nenhum, né? Meu editor anterior adorou isso. Claro. Né? Nossa, polêmica! Vamos lá, vamos vender um monte de livro. Mas não que não seja levado adiante, né? Pelo amor de Deus. Isso não é brincadeira. Não, tudo bem, porque dizem que só valorizam você depois que você morre mesmo. Então tem importância. Só não faça seu túmulo de bronze, por favor, né? Olha, não sei, dependendo do que for visitar, é até uma boa ideia. Muito bom. Sérgio, obrigado mesmo. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo. Imagina. Realmente um prazer. E obrigado a você que assistiu ao programa aqui no YouTube. Cortes em breve aqui no canal. Reels com alguns trechos também aqui nos shorts do YouTube e também nas nossas mídias sociais, @RFN Sem Limites, tanto TikTok quanto Instagram, quanto no Facebook. Peço a você que inscreva-se aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Compartilhe essa entrevista com o maior número de pessoas possíveis. Aliás, o botão de hype tem aparecido de novo. Não sei quando é que o YouTube está colocando ou não, em entrevistas passadas, inclusive. Então, quando tiver o botãozinho de hype nos comentários, aqui abaixo, clica, isso é importante para que o conteúdo seja indicado para mais pessoas. Curta essa entrevista, isso é fundamental. Comente à vontade, lembrando que respeito acima de tudo, liberdade de expressão não é sinônimo de insultos e etc, tá bom? Eu tento responder o máximo que eu posso e eu sou muito grato a cada mensagem, cada incentivo, aceito feedbacks, críticas construtivas, isso é sempre muito positivo. Falo aqui do estúdio RFN Audiovisual, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Acesse o nosso Instagram, RFN_audiovisual. Traga o seu conteúdo para ser produzido aqui conosco, inclusive o senhor. Vamos ver se trará o seu conteúdo para ser produzido aqui conosco, vai ser muito legal e um prazer. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado, um grande beijo, abraço, até a próxima. Bye, bye, Brasil.